Eu sou gorda, eu sou feia, eu sou desastrada, eu sou desinteressante, não sou carismática, faço cara feia quando eu tô olhando ali pro teto. Oi, meu povo! Nossa, minha cabeça começou a doer agora nessa buceta. Por quê? Acabei de dar um gritão, né? E aí ontem eu tava fazendo um programa que a gente tinha que fazer aula de capoeira. E nessa aula de capoeira, põe as piruetas aí, Herbert. Eu fiquei virando pirueta e tal, porque eu fico igual uma desgracinha. Eu fico igual um macaco pulando pra lá e pra cá. Eita, macaco, racismo. Eu sou preto. Fico pulando pra lá e pra cá e eu tava querendo virar pirueta, porque o professor ele tava querendo me ensinar as piruetas certinho. E aí ele viu que eu tinha potencial pra virar pirueta, né, gente? Desculpa, o indígena aqui, capoeirista, consegue virar pirueta porque eu sei fazer capoeira desde os meus tantos anos de idade. E aí minha cabeça tá doendo porque eu fiquei batendo a cabeça no colchão. E tá aí uma coisa, né? Fazia capoeira quando eu era criança e parei. Por quê? Parei com muitos dos meus sonhos, né? Parei com muitas coisas que eu queria fazer quando eu era criança, quando eu era adolescente. Por quê? Porque a sociedade faz a gente se odiar. Ela pega aqui e fala, você tem o direito de se odiar, a gente acaba se odiando. Gente, queria ter sido cantor, não queria ter sido capoeirista porque não dá dinheiro, né? Mas enfim, queria ter sido cantor, queria ter virado ator pornô. Não sei porque meu corpo não é bonito o suficiente pra virar ator pornô, porque eu odeio meu corpo. Eu odeio, eu me odeio. Este é o tema do vídeo. Puxa a porra da vinheta aí, Herbert, vai! Olá, meus queridos ciclovias, vocês estão aqui no Ciclopapo com o Ciclopim. Hoje a gente vai falar sobre você tem o direito de se odiar. Até demais. Eu acho que às vezes a gente poderia retirar esse direito que a gente tem de se odiar. O tema hoje é eu me odeio, como eu me odeio. Porque, né, falei lá no início de quando a gente é criança, a gente tem muitos sonhos, a gente vai crescendo, a gente vai perdendo esses sonhos porque a sociedade faz com que a gente se odeie. Ela que corta os nossos sonhos pelas asas. Eu dou graças a Deus que pelo menos na veia artística que eu queria, no cenário artístico, né, que eu queria seguir quando era criança, eu pelo menos sou influenciador, que não é porra nenhuma, é lixo. Não é nem artista. Vamos falar de artista, né? Mas enfim, eu tô aqui na comunicação, me comunico com vocês, ainda estou no ramo da comunicação, então consigo falar com pessoas que estão aí me ouvindo aí, mesmo que seja flopadinho esse quadro aqui, né? Porque o primeiro vídeo flopou um pouco, vamos ver como até o segundo, mas eu não vou desistir desse quadro não, porque a sociedade não vai fazer eu desistir dos meus sonhos, né? O flop não vai fazer eu desistir dos meus sonhos, igual que voltou pra internet, aí já desistiu, né? Quer dizer, desistiu não, deu errado, né? Tô falando besteira, põe pia aí. Mas enfim, eu quis trazer esse tema hoje do eu me odeio, não que de fato eu me odeio 100%, até porque tem algumas coisas que eu gosto muito que eu faço. Por exemplo, sei cantar. Eu faço brincando, mas eu sei cantar. Yeah, oh yeah. Não assim, mas eu sei cantar de fato. Eu aprendi desde criança, eu queria fazer isso, fiz aula de canto e tal, eu consigo fazer... Quando eu faço no programa, eu não faço ano, eu sei fazer, só que eu faço de brincadeira, né? Só que por que eu não segui nesse sonho? Se eu fosse ser cantor no Brasil, tinha que cantar funk ou sertanejo e eu não vou ficar gastando a minha voz em tchu, tchá, tchá. Gente, aí não dá pra se mostrar potência vocal e muito menos sertanejo. Eu vou falar de que, gente, que eu queria chupar a bucetinha da menina boiadeira? Do boiadeiro sim, mas eu não ia colocar isso numa música. Me perdi do tema central. Teve um menino que comentou isso no primeiro vídeo. Mas enfim, aí eu trouxe esse tema do eu me odeio porque eu estou com essa sensação. Esse dia, especificamente hoje, eu acordei assim, sabe quando você acorda com o cu virado pra lua e você começa a odiar tudo que acontece ao seu redor, você começa a odiar todas as pessoas que estão ao seu redor, você começa a odiar todas as coisas que você faz, você começa a odiar, até essa porra dessa caneca aqui da Hello Kitty, que é temática pro vídeo, eu tô odiando assim. Eu deveria ser assim, igual ela, né, que não tem boca, fica de boca fechada e não fala bosta, porque eu odeio tudo que eu falo também. Nossa, gente. Mas é isso, como eu estou me sentindo agora? Estou me odiando. Acordei num dia que não tá muito bem. Eu acho que parte dessas coisas, a culpa está nas expectativas. A gente, ser humano, né? A gente cria muita expectativa sobre muitas coisas. E quando essas expectativas são quebradas, a gente se frustra. Mas aí que tá, não é só frustração, a gente cria um ódio. Eu estou me odiando hoje, eu estou odiando tudo que eu faço hoje. Tudo que eu estou fazendo hoje não é nada suficiente pra nada. Mas quando que é o suficiente também, né? A gente tem que começar a pensar. Quando que é suficiente? As expectativas são suas. E isso não significa nada que todo mundo tenha o mesmo pensamento que você. Às vezes a pessoa pode te odiar também, te achar ruim em alguma coisa, sim, mas são pensamentos dela, entendeu? Aqui na clínica do autodiagnóstico, onde eu, médico Ciclopi, vou me autodiagnosticar e diagnosticar vocês aí também de casa que estão assistindo esse vídeo. Achei aqui na internet sobre autoversão. O que é autoversão e como superá-la? Como passar por cima da autoversão?
a autoversão ou auto-ódio, eu prefiro essa palavra ódio, tudo nela me dá ódio, o nariz, a voz que é uma crítica extrema de si mesmo. Pode parecer que nada do que você faz é bom o suficiente. Ou que você é indiano. Ou que você é indigno ou indigno das coisas boas da vida. Auto-ódio pode ser como ter uma pessoa seguindo você o dia todo, todos os dias criticando você e apontando cada falha, ou envergonhando você por cada erro. Eu me sinto assim todo dia. Todo dia eu ando, eu saio de casa, eu tô em casa, eu me olho no espelho, parece que tem uma vozinha aqui, ó, que fica falando, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá bom. Eu tava me olhando ali no espelho, meu cabelo não tá legal o suficiente, por exemplo, e realmente não tá hoje, porque hoje eu não tô cuidando dele. Então, além de me odiar, eu não me cuido. Como é que eu resolvo minha situação? Aí fica difícil, porque eu não me ajudo, né? Mas enfim, pensamentos típicos de auto-ódio podem incluir: eu sabia que iria falhar. Eu quebrei minha expectativa hoje, por exemplo, uma expectativa que eu tava criando já tinha 3 meses. Quebrei ela e eu comecei a falar pra mim mesmo. Eu sabia que ia dar errado, eu sabia que ia falhar, mas eu não sabia. No início eu falava, isso vai dar certo. E talvez esse tenha sido o problema. Eu poderia ter falado, eu não sei se vai dar certo, né? Ou vai dar mediano, ou sei lá, né? Mas aí hoje eu tô com a sensação, eu sabia que ia dar errado. Eu sabia que não ia dar certo essa porra. Não tava nada, porra. A minha cabeça doendo de novo, ficando da capoeira. Ai, que ansia. Por que eu ainda tento? Eu sou um perdedor, loser. Ninguém quer ficar perto de mim. Olha para mim estagnando tudo de novo. Não posso ser normal? Eu me odeio. Todas essas aqui eu falei hoje. Antes de começar esse vídeo, eu tava repetindo tudo isso pra mim. O que causa o auto-ódio? O auto-ódio se desenvolve ao longo do tempo. Normalmente é desencadeado por mais de um fator, incluindo traumas passados, perfeccionismo, falsas expectativas, comparações sociais e vários comportamentos aprendidos. Perfeccionismo. Eu acho que aquela amiga que vai falar de signo, eu acho que o meu é amplificado porque eu sou de virgem. Então eu já tenho essa autocobrança. Mas eu acho que essa minha autocobrança, ela já vem também porque a minha mãe era professora de português. Então, além de signo, eu também quero entrar na terapia. Porque você sendo filho de um professor, você tem que seguir tudo certinho. Eu estudava na escola, graças a Deus minha mãe não dava aula pra mim, mas ela dava aula pro meu irmão. Mas assim, que eu não quero expor meu irmão, né? Mas o meu irmão, às vezes, ele levava uma broncona, se não uma lapadona. Isso em tempos antigos, tá? Minha mãe melhorou muito. Minha mãe é uma santa hoje em dia, tá? Ela vai ser canonizada igual o Carlos Piloto lá, o menino lá, que foi canonizado, que é santo agora, que parece o Carlos Piloto. E aí eu acho que a gente, sendo filho de professor, a gente tem essa maior autocobrança. Então eu não podia errar frase, eu não podia errar palavra, eu não podia errar vogal. Eu tinha que escrever tudo certinho. A minha letra de forma, minha letra é assim, era bem bonitinha, como se fosse de professora. Eu vou até escrever aqui pra vocês um pouco, calma aí, só pra vocês verem. Segura aí, tá? Vou aproveitar pra ver se tá gravando aí. Vou escrever aqui pra vocês verem como quando eu me esforço, a minha letra fica bonita, ó. Escrevi aqui, ó. Amo Deus e odeio o diabo. Sabe aquela letra bem bonita assim? Minha mãe que me ensinou. Se vocês acharam feia, é porque então ela não foi boa professora o suficiente. A gente precisa melhorar o salário dos professores no Brasil. Porque inclusive a gente precisa, né? Vamos apoiar mais os professores brasileiros, não só brasileiros, do mundo. Enfim, deixa eu até pesquisar. Ser filho de professora gera o quê? Ser filho de professora pode gerar uma compreensão sobre valor da educação, uma maior exposição, valores, paciência e dedicação por vezes. Não é a resposta que eu tava procurando. Ser filho de professora gera muita autocobrança? Sim, ser filho de professor pode gerar muita autocobrança, pois a vivência na escola muitas vezes se mistura com a vida familiar, resultando em expectativas maiores e uma repressão, ou uma pressão para corresponder às expectativas que podem ser tanto as do profissional quanto as do colega e da própria família. Exactly, é o que eu senti em casa. Tanto que não podia reprovar. Eu e meu irmão, a gente nunca reprovou. A primeira vez que eu fiquei de recuperação foi em matemática ainda, mas minha mãe entendeu porque ela também era burrinha em matemática. Inclusive, ela pagava os outros pra fazer a prova pra ela de matemática pra que ela pudesse passar. Desculpa a mãe ter disposto agora. Mas enfim, vamos pra nossa primeira entrevista de rua com o nosso repórter Ciclopim, direto das ciclovias, pra poder entrevistar quem? Maureni Rodrigues Valério. Minha mãe, que é professora, só que vai ser digital porque ela tá lá em Manaus. Oi, Ciclopim! Diretamente aí dos estúdios do Ciclopapo. Eu sou o Ciclopim, estou aqui nas ciclovias para falar com ela, Maureni Rodrigues Valério, mãe do Ciclopim, minha mãe, professora. Pode vir porque a gente vai encontrar agora com a Maureni. Como orçamento, a gente estava sem orçamento aqui nos estúdios Ciclopapo, pois ainda estamos no segundo episódio. A gente não conseguiu comprar a passagem instantânea pra gente se encontrar com Maureni lá diretamente de Manaus, que é onde manhã está residindo. Mas aqui a gente trouxe uma entrevista com ela perfeita pra vocês pelo Google Meet. Tudo bem, maninha? Tudo bem, Maureni? Tudo bem, meu amor, bebê de mamãe, meu caçula. Não, eu sou o Ciclopim do Ciclopão. E aí, tá feliz de estar conversando com seu filho jornalista aqui, diretamente das ciclovias? Muito feliz. Melhor é impossível. Maureni, eu tenho uma pergunta
pra você, dedicada a todos esses anos que você teve, né, sendo professora das escolas, já foi diretora, inclusive, já foi professora de escola municipal e estadual, quase foi de federal, só não foi porque você não quis, porque você já estava pra se aposentar. Não é mesmo? Professora recém-aposentada, muito feliz, graças a Deus minha mãe está aposentada. Eu tenho uma pergunta pra você. Como é ser professora e ser mãe? É um grande desafio. Ter que conciliar trabalho, família, casa, não é fácil. E professora no interior de Roraima? Um desafio muito grande, mas não costumo dizer que é um desafio bom, né? E a senhora acha que ser professora sendo mãe influenciou de alguma maneira para que seus filhos tenham uma autocobrança ainda maior consigo mesmo? Com certeza, porque a gente, enquanto mãe, já é um papel mesmo que exige um grande desafio. E sendo professora ainda muito maior, porque a gente se cobra muito mais e a gente precisa dar um exemplo muito maior. Então a senhora ia ficar morrendo de vergonha se seus filhos ficassem de recuperação na escola? Não é que Admita você ficar... É um sentimento de impotência, porque eu, enquanto mãe, eu sempre me cobrei para acompanhar o rendimento de vocês, não só em nota, mas na aprendizagem de cada um. E a senhora acha que o Kaique, eu sou perfeccionista? Muito, e eu gosto disso aí. Você tem muito de mim. E você sabe que signo que eu sou? Virgem, se eu não me engano. Ah, tá. E eu também sou virgem. Claro que não, só no signo. Pois tá bom, mãe. Maurani Rodrigues Valério, muito obrigado pela sua entrevista. Espero lhe ver em breve, próximo mês, que eu estarei aí para o Natal. E quem sabe, manhã não aparece mais uma vez aqui no Ciclopapo. Um beijo, mãe. Dá tchau aí pro pessoal. Beijo. E fala assim, ó, segue muito Pra aí. você, o é grafista, né? É, o Adrian. Beijo, meu Noro. Fica com Deus. Fiquem com Deus, na verdade. Essa foi a grande Maurani Rodrigues Valério. E agora, Ciclopinho do Ciclopapo. Continua aí. Até a próxima. Obrigado, Maurani Rodrigues Valério. Obrigado, manhã. Te amo. Obrigado por nos conceder essa entrevista. Então, sim, tem esse fator de eu ser filho de professor, então eu tenho uma autocobrança muito maior, redobrada, pra eu atingir todos os meus objetivos com perfeccionismo, mas também tem o meu signo de virgem. Virgem é muito objetivo, é muito perfeccionista, e eu não consigo ficar bem se alguma coisa sai do meu controle. E eu odeio isso, eu odeio. Tem dia que, por exemplo, eu tô super corrido, isso aconteceu recentemente, tô super corrido, minha rotina tá corrida assim, às vezes influenciador tem rotina corrida, por incrível que pareça. E aí, tô andando pela casa, de repente eu percebo que um cordão meu sumiu. Eu vou me atrasar, porque eu preciso achar a buceta desse cordão. Enquanto eu não acho ele, eu não posso sair de casa. E se eu sair de casa, eu fico querendo me matar na rua, quero me jogar na frente do primeiro carro que aparecer, ser esgoelado e ter quebras múltiplas de ossos. Olha lá, o signo de virgem abrange pessoas nascidas em... Foda-se. Características principais. Organização e praticidade. Virginiano tendem a ser muito organizados, metódicos e gostam de ter controle sobre as circunstâncias de sua vida. É uma coisa que me deixa muito puto. Eu tenho a minha vida. Eu sou eu, né? Eu nasci eu tenho a minha vida, eu não posso controlar a minha vida. E o universo que faz as coisas acontecerem, eu não tenho um controle sobre a minha vida. Meu filho! A vida é minha! Fico muito puto nessa. Deus, você errou nessa. Brincadeira, Deus só repreendido, você não errou nada. Tudo que você faz é perfeito. Fico com muito medo. Vai que esse teto agora cair sobre a minha cabeça. Gente, não pode brincar com essas coisas, né? O Titanic lá afundou porque o homem falou que nem Deus poderia derrubar o navio. Mas Deus consegue derrubar esse prédio se ele quiser. Me perdoa. Racionalidade. São lógicos e preferem analisar a situação de forma objetiva e racional, ao invés de se guiar apenas pela intuição. Atenção aos detalhes. Tem a capacidade de notar detalhes que outras pessoas não podem perceber. Eu percebo até o ovo. Se você tem pelo no saco que tem um branco, eu vou conseguir perceber, tá? Diligência. São trabalhadores esforçados para alcançar seus objetivos. É aí que tá. A gente é muito trabalhador. E a gente é guerreiro. E a gente é pedreiro. E realmente, quando eu tenho um objetivo, eu traço, eu vou. Mas nem sempre só porque você se esforçou, isso vai atender as suas expectativas quando o resultado final chegar. E é aí que eu fecho a aba de signos, exatamente aí onde eu queria chegar. Aí eu me frustrei, porque eu não consigo prever o resultado, exatamente aquilo a gente não tem controle sobre as outras coisas que acontecem. Então eu tinha uma expectativa, eu trabalhei em cima dessa expectativa, eu realizei os meus objetivos, mas o resultado eu não consigo prever, porque o resultado já tá fora do meu alcance. E aí vem a frustração, aí vem o ódio, a gente começa a se odiar. Agora, vamos falar sobre autossabotagem, sabonetagem, né? Porque quando a gente começa a se odiar, uma coisa dá errado, se odiar não, uma coisa dá errado na nossa vida, e a gente se frustra, a gente começa a se autossabotar. Por exemplo, iniciar
iniciei um projeto do qual não atendeu as minhas expectativas e agora eu quero encerrar ele, porque a gente começa a se auto-sabotar. Então nada vai estar interessante mais o suficiente. Antes que era uma ideia perfeita, não é mais, só por conta de um errinho que deu. E aí você acha que tá todo mundo rindo de você, que pode ser verdade. E aí só que a gente tem que tomar cuidado com essa auto-sabotagem, porque às vezes ela pode destruir muitas coisas que a gente já criou na nossa cabeça, que às vezes são ótimas, às vezes são perfeitas. Porque a gente sempre vai ter um demôniozinho aqui falando, não, que isso tá errado, mas esse demônio não é realístico às vezes. A gente tem que usar a nossa racionalidade, porque muitas das vezes é só a gente sendo pessimista e sempre esperando que o pior aconteça ou olhando com o pior olhar possível. Às vezes você pergunta uma opinião de uma pessoa, do seu lado, seu amigo aqui, ele vai falar coisas totalmente contrárias. E aí, se esse amigo é falso ou não, aí ele que se mate, aí você mata ele depois. Mas foca aqui no real, no agora. Mas enfim, a gente tá falando, eu tô falando que eu me odeio, né, em diversos outros sentidos, mas da minha cabeça, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Inclusive, eu tô trabalhando na terapia pra tentar sanar essa minha ansiedade, porque essa minha ansiedade, ela faz eu me auto-sabotar, ela faz eu querer me matar, ela faz eu parar de respirar, ela faz eu ter crise às vezes, porque por mais que pareça que eu não tenha, eu tinha, tá? Porque eu comecei a me curar. Faz tempinho já que eu não tenho mais crise de ansiedade, graças a Deus, mas era aquela crise de ficar assim... Eu desdenhando, né? E eu tinha, desculpa, gente. Se você tem crise de ansiedade, procure o mais rápido possível, puxe o médico mais perto da sua casa, ou liga pro seu amigo pra ele te ajudar, ou qualquer pessoa da sua família que esteja perto de você, porque é muito importante que você fique seguro e tranquilo, e respire, conte até 10 se você conseguir. Mas aí eu entro num questionamento. Será que você se odeia mesmo? Ou você só é muito ansioso e pessimista? A gente tem uma mania de sempre achar que o do fulano é melhor do que a gente. A aparência do fulano é melhor do que a gente. O jeito do fulano é melhor que o meu. E o fulano fala coisas mais engraçadas que eu. Eu sou uma pessoa que eu duvido muito o tempo todo do que eu falo, duvido muito o tempo todo do que eu penso, do que eu faço. Eu sempre acho que isso tá em jogo de alguma maneira e que tudo que eu tô fazendo tá errado, que as pessoas elas pensam de uma maneira mais certa do que eu, que as pessoas elas fazem as coisas de outra maneira que tá correta, mas não existe isso. Às vezes essa pessoa que você acha que ela tá fazendo, que ela tá... Às vezes essa pessoa que você acha que tá perfeita tem esse mesmo pensamento que você. Sabe, cara? Agora compartilhando seguranças físicas aqui com vocês, eu acho que eu comecei a gostar mais da minha aparência de 2 anos pra cá. Mas eu olho minha foto de 2 anos passado, eu me acho um tribo-full, uma desgraça. Eu lembro que quando eu era criança e adolescente, sabe esses meus lábios carnudos? Dá um foco aí, rap. Ó, eles são naturais. Aceitem vocês. Olheu! Mas quando eu era criança e adolescente, vou colocar até foto. Eu fazia exatamente esse movimento aqui pro meu lábio ficar mais fino. Por quê? Eu estava inserido num lugar, não só um lugar, mas eu estava inserido num lugar onde a maioria dos meus amigos, eles eram brancos. E todos eles tinham lábios finos. E pra me encaixar, eu achava que eu teria que ter lábios finos. Pra ser aceito, pra ser bonito, eu achei que eu teria que ter lábios finos, sabe? Logo eu pretinho, bonitinho, com um lábio carnudo desse jeito, no ponto de fazer um boquete bem veludo. Mas aí, quando eu fui crescendo, eu virei adolescente e ainda tinha essa segurança. Tanto que eu ainda tirava foto desse jeito. Eu colocava o filtro lá dos aplicativos no máximo, no brilho assim, só pra eu ficar mais branquinho, sabe? Que eu achava que era assim que as pessoas iam me aceitar. E aí eu comecei a entender que, na verdade, eu tava errado sobre isso quando eu fui crescendo, eu fui fazendo os meus 18 anos, 19, me mudei pra São Paulo e eu vi que aqui nessa porra dessa cidade de São Paulo, todo mundo vai ali numa clínica estética, paga pra colocar preenchimento labial pra ficar com os lábios carnudos. Aí eu pensei, eu tendo natural essa porra, e eu me odiando, essa bucetinha não tá certa não. E eu comecei a me olhar no espelho e eu comecei a entender, cara, eu tenho traços bonitos, eu tenho traços que as pessoas pagam pra ter, esses lábios carnudos, ó. Esse olho meio indígena, meio puxado, que as pessoas ficam fazendo lifting. Mano, eu sou perfeito, os olhos do pai e os meus olhos agora me olham no espelho, entendeu? E aí eu comecei a me aceitar mais, aí eu comecei a trabalhar mais a minha aparência, comecei a seguir pessoas que têm a cor de pele, o estilo parecido com o meu, pra eu entender que aquilo dali era válido no mundo. Entendeu? E aí isso eu conseguia sanar. Então, sobre minha aparência, meu corpo, hoje em dia eu não odeio tanto. Meu corpo, não diria que eu odeio, mas eu sinto que eu quero chegar em outros lugares que eu ainda não cheguei, mas que é possível. Eu consigo. E não vai ser com Ozempic nem lipo, não. Nenhum problema com as pessoas que fazem, mas eu consigo, eu quero batalhar pra conseguir. Sem isso. Mas aí é uma escolha totalmente minha, respeito todo mundo que faz. E se eu não conseguir também, aí eu sou hipócrita, eu vou lá e corto a minha barriga, passo a faca com a lipo. Porque tá tudo bem se odiar. Mas eu acho que, sim, a gente deveria se parar um pouco de se olhar no espelho, ainda mais. Gente, do nada, esses últimos anos, não que eu vá militar aqui agora, mas já militando, sendo woke, parece que a gente tá em 2010. Onde todo mundo tem que ser magro ao extremo de novo, onde todo mundo tem que tá assim, tipo, gente, vamos tocar grama. Come um bifinho, se você é vegano, come lentilha, sei lá. Vamos se cuidar melhor. Entendeu? Mas é isso. E aí eu queria fazer esse vídeo hoje justamente pra desabafar com vocês. Mostrar que tá tudo bem se odiar. Às vezes tem um dia que a gente acorda com a bunda virada pra lua. Que na verdade isso é um termo bom. Às vezes a gente acorda com a bunda virada pro sol, né? Que a gente começa a odiar tudo, começa a se odiar. E aí eu pensei, eu vou pegar tudo isso que tá acontecendo comigo agora, vou jogar lá no YouTube, pelo menos vira conteúdo. Eu posso desabafar. E eu tô muito feliz de estar aqui desabafando com vocês. Amo vocês, obrigado por apoiar o primeiro episódio. E eu tenho certeza que vocês vão apoiar o segundo episódio também. Hitem esse vídeo, façam edits, compartilhem com os melhores amigos. E é isso.
isso. Tô mais tranquilo, tô mais leve. Tô até falando mais calmo agora. Eu só tô tentando falar mais calmo agora pra tentar impressionar vocês e vocês acharem que eu mudei de personalidade, que tá tudo bem agora comigo, que ninguém precisa me internar na clínica psiquiátrica. We'll never know. Um beijo, meus amores. Até o próximo Ciclopapo.